Olá, meus queridos embaixadores do Rei, eu sou o Conselheiro Robson e sejam muito bem-vindos ao canal Embaixadores Corajosos, um canal que é voltado para a nossa organização Embaixadores do Rei. E no vídeo de hoje nós iremos estudar a tarefa 7 do Manual do Embaixador Escudeiro, que fala sobre o plano de salvação. Mas afinal, o que é esse plano de salvação? Esse plano de salvação é um conjunto de vários versículos que vai te auxiliar, meu querido embaixador, a levar o evangelho àquela pessoa que não conhece a Cristo. Levar o evangelho para sua família, levar o evangelho para os seus colegas na escola. Porque você, como embaixador, você é um representante de Jesus Cristo aqui nessa terra. E por isso você precisa saber como evangelizar. Você precisa ter em seu coração aqueles versículos que vão te auxiliar na evangelização, na representação de Cristo aqui nessa terra. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, estes versículos vão te ajudar a compreender o que é preciso para você receber Jesus Cristo e viver uma vida plena, uma vida digna de um embaixador do Rei. Então vamos lá. Nós temos aí alguns tópicos e depois nós temos o versículo. O primeiro tópico fala sobre todos são pecadores. E tem como referência Romanos 3:23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o segundo tópico fala sobre todos estão perdidos sem Cristo, que se encontra lá em João 3:36, que diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E o terceiro tópico é o plano de Deus para a salvação de todos, que se encontra lá em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos aí o quarto tópico, que vem também subtópicos, que é o seguinte: o que o pecador deve fazer. O primeiro subtópico diz o seguinte: o pecador deve arrepender-se de seus pecados, e o versículo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. O segundo subtópico é ter fé em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. E o último subtópico, e o último tópico também dos versículos é confessar a Cristo. E o versículo diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Então, meu querido embaixador, esses são os versículos que você precisa aprender e decorar. E a seguir eu irei falar sobre cada um desses versículos, explicando um pouco o que significa cada versículo desses. Então vamos começar a analisar cada tópico e cada versículo. O primeiro tópico fala que todos são pecadores. E tem como referência Romanos 3:23. E esse versículo ele está falando isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. A partir do momento que Adão e Eva comeram daquele fruto, desobedeceram a Deus, ali toda a humanidade pecou junto. Então, por isso que todos são pecadores e todos precisam, carecem da glória de Deus. Eles estão separados da glória de Deus. E o próximo tópico, ele já vem para reafirmar isso, que todos estão perdidos sem Cristo. Então, primeiro fala que todos são pecadores e agora ele começa o próximo tópico já fala que todos estão perdidos sem Cristo. E aqui nesse versículo de João 3:36 vai falar que aquele que não crê em Cristo Jesus, ele não terá a vida. Ele não terá uma vida com Deus. Ele não verá a vida eterna. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador é que podem ter a salvação. E o próximo tópico já fala sobre isso, já fala sobre o plano de salvação de Deus para todos.
que aqui é João 3,16, falando que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, a esse mundo para morrer por todos aqueles que são pecadores. Então, a partir do momento que você recebe a Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura, você se torna uma nova pessoa. Por isso que Deus fala sobre esse plano que ele teve, já que todos eram pecadores, todos estavam perdidos sem Cristo, o plano para a salvação era enviar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e naquele momento que ele morresse por todos, teria ali a remissão, teria ali o perdão dos pecados. Mas aí vem o próximo tópico, que está falando o que você deve fazer como pecador. Primeira coisa, arrepender-se de seus pecados. O arrependimento, ele é fundamental para você, meu querido embaixador do rei. É por isso que Atos 3,19 diz isso, para você se arrepender e se converter a Jesus Cristo, para que venha assim os tempos de refrigério, venha o tempo de consolo pela presença do Senhor. Por isso que você precisa primeiramente arrepender-se de seus pecados. E o próximo tópico é ter fé em Cristo. Não adianta você só se arrepender do seu pecado. Você precisa acreditar na salvação, acreditar em Jesus Cristo. E ainda tem uma promessa: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por que isso vai acontecer, meu querido embaixador? Porque você crê em Jesus Cristo, e crendo em Jesus Cristo e tendo uma atitude de embaixador do rei, tendo uma atitude de cristão, a sua vida vai mudar e você vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que você é uma nova criatura, e através do seu testemunho a salvação vai chegar à tua casa. E o último tópico fala sobre confessar a Cristo, mostrar para as pessoas que Cristo vive em sua vida, algo que muitos têm vergonha. Meu querido embaixador, você não pode ter vergonha de representar Jesus Cristo, de confessar a Cristo. Onde você está, confessar a Cristo é o quê? É falar que você vive para Cristo, que você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você deixou o pecado de lado, que você se arrependeu de tudo de errado que você fez e agora você é uma nova pessoa. Você jamais deve ter vergonha de falar de Cristo para os seus colegas. Você jamais deve ter vergonha de representar Jesus Cristo aqui nessa terra. E esse versículo de Mateus 10, 33, 32, ele ainda completa que aquele que não confessa a Cristo também não será confessado por Jesus Cristo lá no céu. Jesus Cristo não vai falar para o Pai, não vai falar para Deus: olha, esse daqui é meu servo. Ele simplesmente não vai falar nada de você. Ele simplesmente não vai poder fazer nada por você, porque você tem vergonha do Evangelho. Por isso que, meu embaixador do rei, você não precisa ter vergonha de Jesus Cristo. Você não precisa ter vergonha de ser um embaixador. Aonde você estiver, você represente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Represente que você é um verdadeiro embaixador do rei. E esse foi o vídeo de hoje. Se puder, deixa um like e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas, para o maior número de embaixadores e conselheiros, para que esse canal cresça ainda mais e alcance mais embaixadores e mais conselheiros. E lembre-se, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Até o próximo vídeo.